Então, se aquele cara ali é o verdadeiro Madara, quer dizer que o cara que a gente pensou ser o Madara não é ele mesmo? É, parece que não. As bandanas dizem Shinobi, mas vejo que estão usando roupas de cada uma das 5 grandes nações. Isso é algum tipo de exército unificado? Bom, parece que nós estamos em guerra. Acho que não vamos derrotar ele facilmente. Então, muito bem. Agora me diga, em qual lado você está? Você ainda acredita que esforço sozinho vai te salvar? Que ser bom vai te levar a algum lugar? Ou você já percebeu que o mundo não recompensa quem espera, recompensa quem toma? Olhe para sua vida, sem mentiras, sem desculpas. Quantas vezes você esperou e nada aconteceu? Quantas vezes você confiou e foi substituído? Quantas vezes você se segurou para não parecer demais e acabou sendo esquecido? Você chama isso de processo. Eu chamo de condicionamento. Alguém te ensinou que fraqueza era aceitável, que hesitar era prudente, que duvidar de si mesmo era maturidade. Mas eu vou te dizer a verdade. Isso nunca foi sabedoria. Foi controle. Te ensinaram a se diminuir antes mesmo de você crescer. Te ensinaram a pedir permissão antes mesmo de tentar. Te ensinaram a se encaixar em um mundo que nunca foi feito para você vencer. E o pior, você acreditou. Você começou a se podar, a se conter, a se silenciar. E aos poucos, se tornou exatamente o que eles queriam. Inofensivo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se continuar assim, esperando, duvidando, se segurando, quem você acha que vence essa guerra? Não é o mais bondoso. Não é o mais paciente. No fim, só vence quem decidiu parar de ser fraco. Você foi ensinado a acreditar que o mundo recompensa esforço, mas nunca te disseram o que realmente é recompensado. Não é dedicação, não é bondade, não é intenção, é resultado. Ninguém se importa com o quanto você tentou. Ninguém se importa com o quanto você sofreu. Ninguém se importa com quantas vezes você caiu. Eles só olham quando você vence. E enquanto você ainda espera reconhecimento, alguém mais frio que você já tomou seu lugar. Essa é a parte que ninguém gosta de aceitar. Você acha que está evoluindo, mas na verdade, está apenas se mantendo confortável dentro da própria limitação. Você chama isso de paciência. O mundo chama isso de fraqueza. Porque, enquanto você espera o momento certo, alguém decide agir, mesmo sem estar pronto. Enquanto você analisa, alguém executa. Enquanto você duvida, alguém avança. E no final, não é o mais preparado que vence. É o que não hesitou. Você quer justiça, mas justiça não existe sem poder. Você quer reconhecimento, mas reconhecimento só existe depois da vitória. Você quer respeito, mas respeito não é dado a quem pede. É imposto por quem não precisa pedir. E é aqui que tudo muda. Porque a partir do momento que você entende isso, você para de esperar, para de pedir, para de justificar e começa a fazer o que precisa ser feito. Sem aplauso, sem validação, sem garantia. Porque a verdade é simples. O mundo não foi feito para ser justo. Foi feito para separar quem assume o controle de quem vive esperando permissão. E agora a pergunta não é mais se você consegue. A pergunta é: até quando você vai aceitar ser menos do que pode ser? A maior mentira que já te contaram é que o seu problema está lá fora. Não está. Não é o mundo. Não são as pessoas. Não é a falta de oportunidade. É você. É a versão sua que hesita. A versão que pensa demais e age de menos. A versão que começa e não termina. A versão que sabe o que precisa ser feito, mas ainda assim escolhe não fazer. Essa é a verdadeira fraqueza. E ela não vem de fora. Ela vive dentro de você. Se alimenta das suas desculpas. Cresce toda vez que você adia. Se fortalece toda vez que você diz depois. Você quer vencer, mas ainda negocia com aquilo que te mantém fraco. Quer resultado, mas evita o desconforto. Quer evolução, mas foge da dor que ela exige. E então se pergunta, por que nada muda? Nada muda,
Porque você ainda protege a parte de você que deveria ter sido destruída há muito tempo. A parte que duvida, a parte que teme, a parte que precisa de aprovação. Enquanto essa versão existir, você não avança. Você apenas repete. E é aqui que a maioria falha. Querem crescer, sem abandonar quem eram. Querem mudar, sem perder o conforto. Querem vencer, sem se tornar alguém diferente. Mas isso não existe. Crescimento exige ruptura. Evolução exige perda. Poder exige sacrifício. Você não leva sua versão antiga com você. Você enterra, sem despedida, sem olhar para trás. Porque enquanto você tenta salvar quem foi, você destrói quem poderia se tornar. E a verdade é inevitável. Ou você elimina sua fraqueza, ou ela elimina seu futuro. Você ainda quer ser aceito. Ainda quer que entendam você. Que reconheçam sua dor. Que validem sua luta. Que aplaudam sua evolução. Mas me diz, desde quando aprovação constrói poder? Desde quando a aceitação transforma alguém em algo grande? Nunca transformou. Porque no momento em que você depende da validação dos outros, você entrega o controle da sua própria vida. Você começa a se moldar, a se limitar, a se reduzir. Não pelo que você pode ser, mas pelo que os outros conseguem suportar. E isso é mediocridade. Você diminui sua presença para não incomodar. Controla sua ambição para não parecer arrogante. Esconde sua intensidade para não ser rejeitado. E no final, se torna esquecível. Porque o mundo não respeita quem tenta agradar. Respeita quem impõe. Respeita quem sustenta a presença. Mesmo sendo julgado, mesmo sendo odiado. E então decida. Agora, você quer ser aceito? Ou quer ser impossível de ignorar? Porque os dois nunca coexistem. Você não precisa ser compreendido. Você precisa ser sólido, independente, inabalável. O tipo de pessoa que não muda de direção só porque alguém não gostou. O tipo de mente que não se quebra só porque as coisas ficaram difíceis. O tipo de presença que entra em silêncio e domina o ambiente inteiro. Isso não vem de talento, não vem de sorte. Vem de decisão. Decisão de controlar seus impulsos. Decisão de agir, mesmo sem vontade. Decisão de continuar quando todos param. Porque disciplina não é motivação. Disciplina é identidade. Enquanto os outros seguem o que sentem, você segue o que precisa ser feito. E é aí que a diferença nasce. Silenciosa no começo, inevitável no final. Poder não é algo que você recebe. Poder é algo que você constrói. No silêncio, na repetição, na consistência que ninguém vê. Enquanto o mundo se distrai, você evolui. Enquanto os outros esperam, você se prepara. Enquanto eles procuram atalhos, você fortalece a base. E quando chega o momento, não parece esforço, parece domínio. Mas ninguém viu o preço. Ninguém viu o cansaço. Ninguém viu as vezes que você continuou, mesmo sem motivo. É isso que constrói poder real. Não intensidade, mas constância. E quem entende isso, para de buscar facilidade. E começa a se tornar imparável. Você vai se afastar de pessoas. Vai perder conexões. Vai perceber que nem todos podem acompanhar quem você está se tornando. E isso é necessário, porque crescimento exige espaço. E a maioria não quer crescer. Quer conforto. Quer permanecer igual. E se você continuar cercado por isso, você também permanece. Então escolha. Ou você fica, ou você evolui. Solidão não é fraqueza. É transformação. É o lugar onde você se reconstrói. Sem distração. Sem ruído. Sem interferência. E quem atravessa isso, não volta igual. Volta irreconhecível. Chega um momento em que você para de reclamar. Para de culpar. Para de esperar. E assume. Assume o controle. Assume o peso. Assume quem precisa se tornar. Sem desculpas. Sem negociação. Sem volta. Porque você entende. Ninguém vem te salvar. Ou você se constrói, ou você permanece. E a partir daí, não existe mais dúvida. Só execução. Eles vão dizer que você mudou. Que você ficou frio. Que você está diferente. E estão certos. Porque quem você era não era suficiente. Hesitava, duvidava, esperava. Essa versão precisava desaparecer. E no lugar dela, surge algo mais forte, mais controlado, mais perigoso. Alguém que não fala, mas faz. Alguém que não promete,
mas cumpre. Alguém que não precisa provar, porque já é. E isso incomoda, porque revela o que eles poderiam ser, mas nunca terão coragem de se tornar. Agora você entende. O mundo não vai facilitar, não vai se adaptar, não vai te dar nada. Então pare de esperar, pare de pedir, pare de se limitar. Se torne alguém que não depende de nada, que não depende de ninguém, que não depende de motivação. Alguém que simplesmente faz, todos os dias, sem falhar, sem recuar, sem negociar com a própria fraqueza. Porque, no final, não importa o que você sente, importa o que você se torna. E quando você elimina tudo que te enfraquece, quando você abandona dúvida, medo, hesitação, quando você assume controle total, o mundo não tem escolha, a não ser reagir. E é nesse momento que você deixa de ser comum, deixa de ser ignorado, deixa de ser substituível e se torna inevitável. Você não nasceu para ser aceito, você nasceu para se tornar impossível de ignorar. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.